Olha, a gente sabe, cuidar de uma criança doente pode ser bem assustador, né? Principalmente quando os sintomas parecem todos iguais. Então, o que a gente vai fazer aqui é meio que decodificar algumas das doenças infantis mais comuns, sabe? Para ajudar a entender a diferença entre um resfriado e algo, bem, mais sério. A ideia é dar mais segurança e confiança para quem cuida. Pois é, fica a pergunta: o que faz com que uma doença que parece comum, de repente, vire uma emergência médica? A chave para isso, olha, está nos detalhes. É saber identificar os sinais certos que pode fazer toda a diferença. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos começar por um ponto que tira o sono de muita gente: a respiração. É uma das maiores preocupações na pediatria, sem dúvida. E aqui a gente vai dar uma olhada em 3 doenças que confundem bastante: bronquiolite, pneumonia e asma. Os sintomas até podem ser parecidos, mas olha, as causas e os perigos são bem diferentes. Então, a bronquiolite, pensa nela como se fosse um congestionamento, sabe? Naquelas ruazinhas bem pequenas que levam o ar para os pulmões. É por isso que ela afeta principalmente os bebês, né? O pico é ali entre os 2 e 6 meses. E olha que dado importante: é a principal causa de internação em crianças com menos de 1 aninho. O barulhinho clássico é aquele chiado no peito, que nada mais é do que o ar tentando passar e ficando meio preso. Agora, a pneumonia, aí a história já é outra. A infecção não está só no caminho do ar, ela está lá dentro do pulmão mesmo, sabe? No tecido, onde acontece a troca de oxigênio. É como se a fábrica de oxigênio do corpo ficasse de repente inundada. E o sinal de alerta número 1 que a própria Organização Mundial da Saúde destaca é a respiração rápida, ofegante. Dá para ver bem como funciona. A infecção está ali instalada bem no tecido do pulmão. E uma complicação que pode acontecer, e que é bem séria, é o tal do derrame pleural. Basicamente, um líquido começa a se juntar do lado de fora do pulmão, apertando ele, sabe? E aí, claro, respirar fica ainda mais difícil. E para fechar esse trio, a gente tem a asma. A palavra mais importante aqui, sem dúvida, é crônica. Não é uma infecção que vem e vai. É uma condição que está sempre ali, uma inflamação contínua. As vias aéreas ficam super sensíveis e qualquer coisinha, um gatilho, pode fazer elas se fecharem. Mas o ponto-chave é que esse fechamento é reversível, muitas vezes com a ajuda das famosas bombinhas, os broncodilatadores. Então vamos resumir para ficar bem claro. Bronquiolite: inflamação das vias aéreas pequenininhas nos bebês, quase sempre por vírus. Pneumonia: infecção dentro do pulmão, e o sinal de alerta é a respiração acelerada. E a asma, uma condição crônica com aquelas crises de chiado que vêm e vão. Ok, agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos sair de problemas que ficam ali, localizados nos pulmões, e olhar para condições que, nossa, afetam o corpo inteiro. São emergências de verdade que pedem uma ação super rápida porque o sistema de defesa do corpo ou o metabolismo simplesmente entram em colapso. E a primeira delas é a sepse. Um ponto muito importante: sepse não é infecção, é a reação do corpo à infecção. Uma reação totalmente descontrolada. Imagina que o sistema de defesa, que deveria ser um exército organizado, vira uma multidão em pânico atacando tudo pela frente, inclusive os próprios órgãos. O resultado, uma falha geral do sistema. E quando se fala em sepse, tempo é tudo. É uma verdadeira corrida contra o relógio. Existe o que se chama de protocolo da primeira hora. O que ele diz? Primeiro passo: líquido na veia, e rápido, para fazer o sangue circular de novo. Segundo, antibiótico, também na veia, o mais rápido possível. E terceiro, monitorar tudo de perto, os sinais vitais, para ver para onde o tratamento tem que ir. Outra emergência que afeta o corpo todo é a cetoacidose diabética ou CAD. Pensa assim, é uma crise do metabolismo causada por uma falta gravíssima de insulina. Sem insulina, o açúcar não consegue entrar nas células para dar energia. O que o corpo faz? Entra em pânico e começa a queimar gordura sem parar. Só que isso produz uns ácidos, as cetonas, que são tóxicas. E muitas vezes é essa crise que revela, pela primeira vez, que uma criança tem diabetes tipo 1. Tratar a cetoacidose é quase como andar numa corda bamba. É um equilíbrio muito delicado. Primeiro, tem que corrigir a desidratação, que é sempre muito intensa, com soro na veia. Depois, começa a dar insulina, também na veia, mas bem devagarinho, para baixar o açúcar sem sustos. E o terceiro ponto, que é importantíssimo, repor o potássio. Porque quando a insulina começa a agir, o potássio no sangue despenca, e isso é perigoso. Tudo é feito com muito, muito cuidado para evitar uma complicação terrível, que é o inchaço do cérebro. Beleza, vamos mudar de sistema de novo e focar agora em um órgão só, o rim.
E nos rins existem dois problemas que, nossa, confundem muita gente, mas são bem diferentes. São as síndromes nefrótica e nefrítica. Para entender a diferença, tem uma analogia que ajuda muito. Pensa assim, na síndrome nefrótica, o rim é como uma peneira que ficou com os furos muito grandes. O que acontece? Vaza um monte de proteína. Já na síndrome nefrítica, o rim é como um filtro que está inflamado, machucado, e por causa disso, ele acaba vazando sangue. Então, guarda isso. Nefrótica vaza proteína, nefrítica vaza sangue. Essa é a grande diferença. E claro, as consequências disso são bem diferentes. Se vaza muita proteína, na nefrótica, a criança incha muito, o corpo todo, e a urina chega a fazer espuma. Agora, se vaza sangue, na nefrítica, a urina fica escura, com cor de Coca-Cola. O inchaço é menor, mas, e aqui tem um ponto importantíssimo, a pressão arterial sobe, e sobe muito. Vamos para o nosso próximo tópico. Agora a gente vai falar de duas doenças que, a princípio, não têm nada a ver uma com a outra. Uma vem de um vírus no intestino, a outra da picada de um mosquito. Mas o principal perigo delas é exatamente o mesmo, a perda de líquidos, a desidratação. Primeiro, a diarreia aguda. É super comum, todo mundo já viu. Mas olha, não dá para subestimar. A perda de água e de sais minerais pode levar a uma desidratação grave muito rápido. E a desidratação ainda é uma das maiores causas de morte de crianças no mundo. Por isso, o foco do tratamento não é dar remédio para parar a diarreia, é repor o líquido que o corpo está perdendo. E para organizar essa reposição, a Organização Mundial da Saúde criou um sistema que é simplesmente genial. Os planos A, B e C. O plano A é para fazer em casa, quando ainda não tem desidratação. É dar mais líquido e o soro oral. O plano B já é no posto de saúde, para desidratação leve a moderada. Aí tem uma quantidade certinha de soro para tomar em algumas horas. E o plano C? Bom, o plano C é emergência, é no hospital. É para os casos graves, com soro direto na veia. E por falar em perda de líquidos de uma forma diferente, a gente chega na dengue. O grande vilão da dengue grave é um negócio chamado extravasamento de plasma. O que é isso? A parte líquida do sangue, o plasma, começa a vazar para fora dos vasos sanguíneos. Com menos líquido dentro dos vasos, a pressão, claro, despenca. E isso pode levar a uma condição gravíssima, que é o choque. É por isso que é tão, mas tão importante reconhecer os sinais de alarme, aqueles que mostram que a dengue pode estar piorando. Dor de barriga muito forte e contínua, vômito que não para, sangramentos ou um cansaço extremo, a criança fica largada. E no exame de sangue, o sinal clássico é este: as plaquetas caem e o hematócrito sobe. Por que o hematócrito sobe? Porque com o vazamento do plasma, o sangue fica mais grosso, mais concentrado. E identificar isso a tempo, literalmente, salva vidas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Diante de todos esses cenários, qual é a ferramenta mais poderosa que alguém que cuida de uma criança pode ter? Não é um remédio, não é uma fórmula mágica, é a observação atenta, é o conhecimento para identificar esses sinais de alarme e ter a tranquilidade de saber a hora certa de procurar ajuda. No fim das contas, é esse conhecimento que faz toda a diferença.